Graça e paz aos alunos da Faculdade Teológica Bereanos. Meu nome é William Bernardino. Nós vamos falar um pouco sobre a teologia dos reformados. Eu vou usar justamente a primeira confissão de fé dos reformados, as 67 teses de Ulrich Zwingli, o conhecido como segundo reformador. Ele escreveu essas 67 teses lá em 523. Lá em 1523, ele escreve essas teses e elas são consideradas a primeira confissão de fé reformada, dos reformados. Ele, nessa confissão, eu acho interessante ele dizer que ele é humilde em reconhecer. Ele fala assim: mas se não tiver entendido a Escritura corretamente, estou pronto a ser corrigido, mas não somente a partir da mesma Escritura. Então, ele é humilde a dizer: se eu estiver errado em algum ponto, que me corrija com as Escrituras. Como Lutero também diz: vocês estão dizendo alguma coisa, me corrija com as Escrituras, me provem com as Escrituras. Que o Pai eterno possa abrir o nosso entendimento a compreender as Escrituras, a entender o que esses reformadores eles disseram. Zwingli, no seu primeiro ponto, ele fala assim que todos os que dizem que o evangelho não é válido sem a confirmação da igreja é calúnia contra Deus. É uma calúnia que você está levantando contra Deus, porque as escrituras não precisam da igreja para afirmar, porque as escrituras foram escritas para a igreja e não o contrário. A igreja não afirma o que as escrituras diz, mas as escrituras foram escritas para a necessidade da igreja. Quando escreveram os 4 evangelhos, escreveram para necessidades. Mateus escreveu para os judeus que necessitavam ter conhecimento e compreender do Salvador. Assim mesmo, Marcos também escreve para aquele povo que não tem entendimento, Lucas da mesma forma, João da mesma forma, as cartas de Paulo, a carta de Atos dos Apóstolos é escrito para as pessoas entenderem. Foi escrito para alguém compreender o evangelho, para compreender o que estava acontecendo, para ter conhecimento e para entender quem é o Salvador. Esse era o propósito. E é por isso que ele diz: quem diz que a igreja que afirma, ele está caluniando a Deus, porque a Bíblia não precisa do homem para se autoafirmar. Ela foi escrita para os homens para mostrar quem é Deus, quem é a salvação, o que é a salvação. Então, ele diz isso para a Igreja Católica, que dizia que as suas bulas, e até hoje muitas pessoas ainda continuam dizendo que a Bíblia ela foi afirmada ela precisa da Igreja, não necessita da Igreja. A Igreja que necessita da palavra de Deus para aprender, para compreender as verdades de Deus, para saber quem é o Salvador. E ele fala que a soma das substâncias do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, deu a conhecer a vontade de seu Pai Celestial e tem com sua inocência e justiça nos libertado da morte e reconciliado com Deus. Não é a verdade o que os evangelhos mostram? Os evangelhos mostram quem é Cristo, mostram o verdadeiro amor, mostram o maior exemplo. Quando perguntam, mostra-nos o Pai, Jesus fala: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, os evangelhos têm esse objetivo de mostrar Cristo, e Cristo mostra o Pai,
revela o Pai, mostra o amor do Pai, mostra a misericórdia do Pai, mostra a compaixão do Pai. Então, são os evangelhos que mostram quem é Cristo. São os evangelhos que nos mostram quem é o Pai. São os evangelhos que nos mostram a verdadeira justiça de Deus. São os evangelhos que nos mostram a reconciliação com Deus. Porque eles mostram que nós fomos reconciliados pela morte vicária de Cristo, pela morte substituta de Cristo, que ele substituiu o nosso lugar imperfeito, morreu pelos imperfeitos, morreu pelos pecadores. Então, mostra a nossa reconciliação. Os evangelhos mostram Cristo nos reconciliando com a sua morte que nos trouxe salvação. Então, ele mostra que Cristo é o único caminho para a salvação, para todos os que foram, são e serão. Jesus é o único caminho para aqueles que já passaram. Quem creu em Cristo, quem foi alcançado pelo Evangelho, ele é salvação para eles. Para nós que estamos vivos, como ele estava falando na época dele, aqueles que estavam vivos e aqueles que viriam depois. Jesus diz isso na oração ele fala isso na sua oração lá em João 17, ele diz isso. Ele diz na sua oração, ele fala sobre isso, que ele orava pelos que estavam ali e orava pelos outros que ainda iam conhecer a Cristo. Então o que o Zwinglio estava falando era o que a Bíblia estava dizendo para as nossas vidas, era o que a verdade do Evangelho estava dizendo. Era a verdade de Cristo, que Cristo é o único caminho. Ele falou, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Cristo diz isso. Não é o homem dizendo, mas é Cristo dizendo que Ele é a única esperança para as nossas vidas. Ele é o único que salva. E que se alguém procura ou aponta outra porta, erra. Sim, ele é um assassino de almas, um ladrão. Se nós apontarmos outra salvação, João 10, ele vai dizer, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem em Cristo. Mas se eu falar que eu sou a porta, eu estou pecando, eu estou sendo um assassino de almas, eu estou sendo um ladrão, porque eu não sou a verdade, Cristo é a verdade. Se ele estava dizendo para o Papa que dizia que era a verdade, que ele era a verdade. Não, o Papa não é a verdade, Cristo é a verdade. Cristo é o caminho, Cristo é a porta. Nós temos que entrar pela porta que é Cristo, não por mim, não por os outros, mas por Cristo. Ele é a única porta que traz a salvação. Ele é a porta para as nossas vidas que traz a salvação. E que se nós fizermos isso, ele diz, você é um assassino de almas. Se você dizer que existe outro caminho que conduz à salvação, só existe Cristo. A única esperança para mim e para você é Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Portanto, todos que consideram outros ensinamentos equivalentes ou maiores do que o Evangelho não sabem o que é o Evangelho. Se eu colocar qualquer ensinamento acima das Escrituras, bulas papais, ensinamentos que não são bíblicos, que estão baseados na crendice humana, se eu colocar ele no mesmo equivalente ou superior às Escrituras, eu estou errado. Essa confissão de fé, ela tenta falar das Escrituras e não
colocar no mesmo parâmetro das Escrituras, mas tentando interpretar as Escrituras. Tentando interpretar, ela não pode ser maior, uma confissão não é maior, uma bula papal não pode ser maior e ela não pode contradizer as Escrituras. Ela tem que afirmar o que as Escrituras dizem. Se não afirmam as Escrituras, isso você não entende o que é o Evangelho. Você não compreende, se discorda dos evangelhos, se discorda das verdades que que o evangelho, que as boas novas de salvação nos traz para as nossas vidas. Então, você não entende o evangelho, você não compreende o evangelho se eu coloco pensamentos, crenças, crendices que não são o evangelho acima das escrituras e coigual às escrituras. Eu não entendi o que é o evangelho, eu não compreendi ainda o que é evangelho, pois Jesus Cristo é o guia, é o líder, prometido por Deus a todos os seres humanos cuja promessa foi cumprida. Deus, ele prometeu isso no Velho Testamento, desde a queda do homem, ele disse que levantaria um. Moisés disse mais para frente, ele falou, levantaria um profeta como ele. Isaías profetiza que Deus dará o Messias, um ungido de Deus, que ele sofreria pelos nossos pecados, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando ele nasce, ele é chamado Emanuel, o Deus conosco. Então, essa promessa se cumpriu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele cumpriu, ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele cumpriu. Então, o que Zwingli estava falando era o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia estava falando que Jesus é o único guia. É o único guia prometido por Deus a todos os seres humanos. A promessa foi cumprida, Cristo veio, os evangelhos nos diz que Cristo veio, viveu como homem, sofreu perseguições, humilhações e morreu pelos nossos pecados. É isso que os evangelhos dizem, é isso que os apóstolos dizem, é isso que as cartas de Paulo nos relatam, é isso que os outros evangelhos nos dizem, é isso que todas as cartas que estão no Novo Testamento nos diz. Cristo é a porta, Cristo é o único caminho para a nossa vida. É isso que Paulo relata, é isso que todos eles relatam para as nossas vidas. Então ele é o guia prometido. Que ele, uma salvação eterna, a cabeça de todo crente, que o seu corpo e os quais, porém, estão mortos e não podem fazer nada sem ele, sem Cristo. Isso ele fala em João 14, ele falou, sem mim nada podeis fazer, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Ele é a única esperança, a única salvação para as nossas vidas. Ele é a cabeça, como Paulo muito vai falar isso, que Cristo é a cabeça de todo o corpo, que nós só podemos viver corretamente se nós formos obedientes. Ele vai descrever isso aqui nesses artigos, dizendo que Cristo é a cabeça, que nós temos que obedecer à cabeça, que se nós não obedecemos à cabeça, nós perecemos, nós vivemos uma vida totalmente errada se não obedecemos a Cristo. Só podemos andar corretamente, viver uma vida justa, uma vida correta, se andarmos segundo a cabeça, se andarmos segundo a palavra de Deus, se andarmos segundo os ensinamentos que os apóstolos nos deram. Os apóstolos escreveram o que Cristo ensinou a ele. Paulo falou que eu recebi do Senhor que vos ensinei. Então, eles ensinavam que Cristo ensinava a eles. Então, ele é a cabeça, Cristo é o ensinador, Cristo é o sumo pastor, Cristo é aquele que ensina as nossas vidas. E ele diz contra o papado, acerca do Papa, ele fala, Cristo é o único sumo sacerdote. Ele é o único sumo sacerdote que nós temos. Nós não temos outro sumo sacerdote, nós temos um só. Isso aí é baseado, nós vamos ver isso
principalmente em Hebreus, ele vai falar muito sobre isso, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, na forma de Melquisedeque era um sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote nosso. Ele é o sumo sacerdote. Agora, hoje, nós somos sacerdotes de Cristo. Isso Pedro nos diz, que nós somos sacerdócios de Cristo. Então, ele é o único sumo sacerdote que nós não temos outro. O Papa não é o nosso sumo sacerdote, ele não é aquele que nos direciona, não, Cristo, pela sua palavra que ele deu aos seus servos que escreveram, que relataram, que escreveram o Novo Testamento, nos relata os ensinamentos de Jesus Cristo e não os ensinamentos do Papa, e não as bulas papais, e não suas crenças que ele mesmo, se você ler, pesquisar e estudar, elas se contradizem. Ele próprio se contradiz, um Papa contradiz o outro, eles não podem. Diferente dos apóstolos, eles não contradiziam a salvação. Se você ouvir Pedro falando, se você ouvir João falando, se você ver os doze apóstolos falando, se você ouvir Paulo falando, eles vão falar: a salvação só é em Jesus Cristo. A única esperança para o homem é Jesus Cristo. Todos eles vão assumir a mesma posição, que a salvação só pertence a Cristo, só Cristo que salva as nossas vidas. Todos eles vão dizer as mesmas coisas, os seus ensinamentos vão estar coadunando e concordando ambos. Então não há diferença. Agora o papado, os papas se contradizem nos seus ensinamentos. Eles fazem orientações diferentes uns dos outros. E ele fala sobre a missa, sobre o culto, que Cristo, havendo se sacrificado uma vez, representa para a eternidade certo e válido sacrifício pelos pecados de todos os fiéis, do que resulta uma missa. Não é um sacrifício. Não é um sacrifício, a missa não é um sacrifício, mas uma lembrança do sacrifício e gratidão da salvação que Cristo nos tem dado. Então, estar participando do culto hoje falado por nós, o culto, você está ali relembrando do sacrifício e a garantia da salvação que Cristo nos tem dado. Participar do culto, nós lembramos e glorificamos a Cristo. Não é para glorificar o homem. Não é para glorificar o Papa, não é para honrar homens, mas é para glorificar a Cristo, é uma representação, é lembrança de Cristo. O culto é para isso, o culto é para adoração a Cristo, para lembrar daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das densas trevas, das trevas tão escuras e nos trouxe para a luz. Então, o culto nós homenageamos Cristo, glorificamos a Cristo, exaltamos a Cristo. E quando nós oramos pelos outros. Nós fizemos tal maneira que acreditamos que todas as coisas são dadas por meio de Cristo e unicamente. Nós oramos a Cristo, não oramos a imagens, a pessoas, a outras pessoas. Ele fala sobre as obras, que as obras não podem salvar. As obras não conseguem salvar, e que certas obras nossas parecem boas, mas se não são feitas em Deus, elas não são boas. Ele fala sobre o casamento, que eles proíbem o casamento, e ele diz que isso biblicamente não condiz com as verdades. Ele fala sobre o casamento, que o casamento fala sobre a peregrinação que acontece lá deles. A peregrinação não salva, não traz salvação, não tem benefício de salvação. Os feriados que eles proíbem as pessoas, ele tira, priva a liberdade dos cristãos. A Bíblia, o Paulo vai falar em Colossenses, ele vai falar aí que nós não temos que se preocupar com luas, com festas, com outras coisas, aquelas coisas que representavam do Velho Testamento, era para representar, para eles lembrarem do que Deus fez por eles, das libertações que Deus fez. Então eles tinham aquelas festas, aqueles dias de festa, para lembrar do que Cristo fez, mas as festas deles, as proibições de alimentos deles, não produziam nada para o cristão, mas
tiravam a liberdade do cristão de adorar a Deus. Ele fala sobre as vestes dos sacerdotes, que são simplesmente hipocrisia, querem demonstrar alguma coisa, como os fariseus, como os sacerdotes na época de Cristo, queriam apresentar uma aparência de santidade, mas não era santidade nenhuma. Ele fala sobre o voto de castidade deles, que era falso, que era mentira, que as pessoas têm liberdade de casar, que a Bíblia dá liberdade das pessoas casarem com quem elas quiserem, segundo que seja no Senhor. Da excomunhão, que acontecia muito, tinha que ser realmente algo, a excomunhão só era oferecida para uma ofensa pública, que todos estavam sabendo, ímpios estavam sabendo, cristãos estavam sabendo, porque é baseado no que Paulo falou em 1 Coríntios 5. Ele diz isso daquele homem que estava pecando, fazendo coisas erradas. Então, há uma excomunhão quando a pessoa está praticando um pecado público e horrendo, que todos estão sabendo, tanto os crentes como os não crentes estão sabendo daquele pecado, está escandalizando a obra de Deus. Aí é permitido a excomunhão das pessoas sobre os magistérios. Aquelas pessoas que achavam espirituais demais, achavam que só eles poderiam pegar, que os leigos não têm poder de confirmar as escrituras e as doutrinas de Cristo. Eles não têm, mas se você olhar a confissão de Guanabara, a primeira confissão de fé no Brasil, no Rio de Janeiro, ela vai dizer de pessoas leigas que estavam lá. E eles falaram, eles confessaram sobre casamento, eles falaram sobre o casamento, eles falaram que eles creem na Trindade, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, eles creem nas duas naturezas de Deus, a divina e a humana. Eles dizem que o batismo, ele simboliza e traz um simbolismo da morte da pessoa, da morte do pecado. Ele traz esse simbolismo para eles. Eles conseguem profecia, pessoas leigas puderam escrever uma primeira confissão do Brasil. Foi pessoas leigas, eles puderam falar e puderam dar a sua verdade. Se nós olharmos a primeira tese de Lutero, a primeira tese da 95 tese dele, ele vai dizer isso, da humildade. Ele vai falar que as pessoas têm que ter um coração humilde, um coração convertido a Deus. E qual é a fala que nós ouvimos, muitas de pessoas, é dizendo assim: antes eu tivesse vindo para Cristo antes. Gostaria de ter vindo a Cristo há mais tempo. Todos nós ouvimos muito isso, pessoas falando assim: oh, como seria bom eu tivesse aceitado a Cristo, reconhecido Cristo na minha vida há mais tempo. Eu tivesse entendido o Evangelho há mais tempo, ele tivesse me convencido há mais tempo a servi-lo. Quanto nós ouvimos isso, as pessoas podem dizer que Cristo salvou, eles têm arrependimento constante, é isso que o Lutero fala, nós temos um coração constante arrependido. Paulo diz isso, que ele se arrepende da vida que ele viveu, ele perseguiu a igreja de Deus, ele falava com tristeza. Então, os simples podem confessar a Cristo e demonstrar sua fé e pregar aqueles de Guanabara, simples cristãos que trabalhavam com coisas humanas e não eram teólogos, mas eram pessoas simples. Em 24 horas deram respostas. Deram a resposta à sua fé. Falaram que o divórcio simplesmente é só a não ser por adultério. Eles puderam falar da sua fé, eles puderam falar que a salvação só pertence a Cristo, só Cristo que salva, não há outra salvação se não for na pessoa bendita de Cristo. Os leigos podem falar, qualquer um pode falar de Cristo, qualquer um abertamente pode falar do Evangelho. Não eram teólogos, não eram ensinadores. Nós vamos ver que a divulgação na carta de Atos vai dizer isso, mostrar que muitas pessoas saíram pregando o Evangelho e não eram teólogos, não tinham tido contato
diretamente com Cristo, ouviram a pregação de Pedro, ouviram a pregação dos apóstolos e saíram divulgando a Cristo para as pessoas. Não eram teólogos formados, não tiveram tempo de estudos e detalhes e trouxeram o evangelho. Muitas pessoas, não até hoje, muitas pessoas pregam a Cristo. Então, ele diz que os leigos podem pregar o evangelho, os leigos podem pregar a Cristo. Que nós possamos entender essas verdades de Deus, que nós podemos entender a Cristo, a oração. Ele diz que a oração é somente a Cristo, somente a Cristo, somente orar ao Pai no nome de Jesus Cristo, não é através de outros homens. Outros homens não faz isso, a remissão do pecado é somente por Cristo. Cristo é o único que redime pecados. Ele é o único que pode redimir os nossos pecados. E ele diz que o purgatório não existe, não tem base bíblica, não tem verdade escriturística, não tem base nas escrituras para as nossas vidas. Então, ele diz isso. E ele termina falando: ninguém aqui empreende discussões com sofismas ou com insensatez humana, mas com que venha para a Escritura para aceitá-las como o juiz, pois a Escritura exala o Espírito de Deus. Então, que a verdade seja encontrada ou se encontrada, como eu espero seja retida. Amém. Amém para as nossas vidas, que a verdade das Escrituras possam ser retida em nossos corações, possa, como o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que a palavra de Deus seja a nossa verdade sempre nas nossas vidas, como diz em Corinto, ele falou, nada contra a verdade, senão pela verdade, que a verdade das Escrituras possa encontrar guarida nos nossos corações, e o nome do Senhor venha ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.